Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar com vocês aqui na nossa live, que hoje não é muito live, né? Não é ao vivo, mas gravada, mas é a nossa aula, né? Nossa 40ª aula, vamos continuar chamando de live, que é sobre auxílio e inclusão. Aqui no nosso canal Direito Previdenciário de A a Z, do canal do YouTube do Que Concursos. Tá bom? Tá beleza? Então, hoje, excepcionalmente, vai ser gravado. Então, hoje eu não vou estar conversando com vocês, como eu gosto tanto de fazer toda terça-feira. Por uma razão profissional, eu tenho que estar em outro lugar nesse mesmo momento, então, por isso que eu gravei. Tá bom, gente? Beleza? Mas não há de ser nada. Depois a gente volta aí normalmente com a nossa live semanal. O tema de hoje é um tema muito importante. A gente está tratando, na verdade, já começamos a tratar de assistência social. Dentro da Seguridade Social, nós temos a Previdência, pagou tem direito, não pagou não tem direito, temos a saúde, que é devida a todos indistintamente, e temos a assistência social, que é devida exclusivamente para as pessoas mais pobres. Tá bom. Então, estamos falando um pouco da assistência social. A assistência social, ela está prevista na Constituição Federal, nos seus artigos 203 e 204. Você tem que ler, na verdade, os artigos da Constituição você tem que saber bem. Então, para assistência social, 203 e 204. Especificamente, temos uma lei também que cai, claro, no concurso, que é a Lei 8742 de 93. A Lei 8742 de 93 é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Perfeito? Essa lei, ela, claro, o que tem muito mais chance de cair é o auxílio inclusão, tema da aula de hoje, e o BPC. Nessa ordem, né? Primeiro o BPC. É difícil dizer se o auxílio inclusão ele estaria tão abaixo, tendo em vista que ele é uma relativa novidade para o sistema. Mas não há dúvida ainda que o BPC tem mais chance de cair. Mas o auxílio inclusão tem uma chance grande de cair, até porque nunca caiu e é uma novidade, relativa novidade. Além disso, o que pode cair nessa lei? Claro que teoricamente tudo, mas o que tem mais chances de cair? Você entender que o sistema de assistência social no Brasil ele é construído, estruturado por meio de um sistema muito parecido, de um modelo muito parecido com o Sistema Único de Saúde. Até no nome. Sistema Único de Saúde, para a saúde, né? E Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para a assistência social. Aí você falou, Mário, o que quer dizer isso na prática? Bom, quer dizer que é um sistema articulado entre todos os entes da federação. Tem participação da União Federal, no âmbito federal, portanto, então você vai ver que sempre tem um ministério, vai mudando de nome, mas sempre tem um Ministério de Desenvolvimento Social ou Assistência Social, o nome às vezes muda um pouco, mas sempre ligado à assistência social, porque é do âmbito federal. O mesmo se diga com a participação dos estados. Por isso você pega qualquer estado, tem sua Secretaria de Assistência Social ou um nome parecido, mas atendendo as pessoas mais pobres. E os municípios, além do Distrito Federal. E os municípios também têm. Você pega sempre o município, tem lá uma secretaria, ou às vezes englobada em outra, mas que atende o quê? Atende assistência social. Então é um sistema articulado com participação de todos os entes federativos. Perfeito? E tem dinheiro de todos. Por exemplo, o Bolsa Família. Quem é que faz o cadastramento do Bolsa Família? Muitas vezes vai se fazer isso nos municípios, por meio de órgãos, né? Como é que funciona o sistema? O sistema funciona por meio de duas entradas. Uma entrada mais geral, chama-se CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, vamos dizer, para as pessoas mais pobres poderem atualizar o seu CAD único, seu cadastro único que possibilita saber quais benefícios, como é que é a situação da pessoa, né, do ponto de vista econômico e social. Depois tem também, se a pessoa tiver uma situação de risco, de violência, daí principalmente ligada a menores, mulheres, etc., grupos vulneráveis, daí nós temos o quê? Ela vai ser direcionado para o CREAS, que é o Centro de Referência Especial. Então, o CRAS vai ser aquele que vai atender todas as pessoas que estão em situação de pobreza ou vulnerabilidade. O CREAS apenas aquelas pessoas que estiverem em situação de risco social. Perfeito? Bom, esses são os temas, talvez tenha mais chance de cair, claro que a gente pode ir vendo isso um pouco mais adiante. Especificamente, dos benefícios, nós temos, além do BPC,
no LOAS, a gente tem também o benefício que a gente chama de auxílio inclusão. Então, auxílio inclusão, ele é a nossa 40ª aula, beleza? Então, uma boa aula aqui para vocês e vamos lá. Vamos ver aqui o que eu preparei para vocês. Eu vou analisar a partir da lei. Vou pegar o texto da lei, eu acho mais interessante, a gente vai comentando, tá bom? Bom, então vamos lá. Terá direito à concessão do auxílio inclusão, de que trata o artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente... Bom, então vamos lá. Esse auxílio inclusão, ele é dado para pessoas que estão recebendo o BPC, perfeito? E que entram no mercado de trabalho ganhando até um valor baixo, até 2 salários mínimos. É isso. A qualquer pessoa? Não. Apenas os deficientes e dentre os deficientes com deficiência moderada e grave. A ideia, gente, é ter uma porta de entrada para as pessoas deficientes, principalmente para aquelas que mais sofrem, que são as pessoas com deficiência moderada e grave. Moderada, a deficiência leve, claro que é uma limitação também, mas a pessoa tem mais empregabilidade. O idoso ficou fora, talvez porque a maioria dos idosos, enfim, na verdade, tenha pouca empregabilidade, independentemente de qualquer outra questão. Então, o olhar muito mais de construção de uma empregabilidade e evitar, claro, que a pessoa vá para o mercado informal para apenas continuar recebendo o benefício, é a criação do auxílio inclusão. Então, falar, não, você pode receber tudo certinho, com alguns requisitos, o auxílio inclusão e trabalho, tá? Tendo em vista que você está tendo uma remuneração e receber o BPC, isso não é possível, como nós já fizemos, já analisamos na aula passada. Então, terá direito à concessão do auxílio inclusão, de que trata o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave. Então, isso é uma questão, quer dizer, desse slide mais importante, palavrinhas deficiência moderada ou grave, que cumulativamente quer dizer o quê? Vem numa somatória, né? Não é alternativa, é todos os requisitos a partir de agora citados. 1. Receba o BPC, de que trata o artigo 20 dessa lei, e passe a exercer a atividade. Então vamos lá. Então, para você receber auxílio inclusão, mas nunca recebi o BPC e quero receber auxílio inclusão. Posso? Não. O auxílio inclusão ele é devido para aqueles que estavam recebendo o BPC. É isso que está claro na lei. Mas eu sou deficiente moderado. Não. Você, para receber, você vai ter que estar no BPC e daí você vai para o auxílio inclusão. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá, não esquece. 1. Receba o BPC e passe a exercer a atividade que tenha remuneração limitada, ou seja, pode receber até 2 salários mínimos. Então é assim, eu recebo, faz de conta que o Omar é uma pessoa com deficiência, moderada ou grave, e ele estava recebendo BPC e recebeu uma proposta de emprego. Fala, puxa vida. Então, normalmente, às vezes ia ficar aquela tentação de ficar fora, trabalhar na informalidade, objetivando e receber a remuneração e o BPC. Hoje isso não é mais necessário. Você não pode continuar com o BPC, mas, eventualmente, pode continuar com a formalização, o que é importante para a pessoa poder ter uma autonomia na vida. Então, ele vai poder receber auxílio inclusão. Se ele tiver deficiência moderada ou grave, recebia o BPC e, além disso, passou a receber de remuneração até 2 salários. E se ele ganhar 3 salários, aí está fora. Aí 3 salários está fora. Qualquer coisa acima de 2 já está fora. Cumulativamente, que enquadre o beneficiário, então essa remuneração, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Veja, nada impede que essa pessoa, por exemplo, prestou um concurso, entrou numa vaga para deficiente ou não, mas por exemplo, né? E prestou um concurso e hoje é vinculada, servidor estatutária e, por exemplo, estatutária, não, tem que ser estatutária, no caso, com um regime próprio ou regime geral, pouco importa. O importante é que a remuneração não supere 2 salários. Pode ser servidor, pode ser empregado, não tem problema nenhum, mas não pode ter uma remuneração que supere 2 salários mínimos. E além disso, deficiência moderada e grave e estar antes recebendo o BPC. O que mais?
Tem inscrição atualizada no CAD único. Isso é básico, né, gente? Hoje, para qualquer benefício, vamos lá, qualquer benefício assistencial você tem que estar no CAD único. Se não tiver no CAD único, a gente já estudou isso na aula passada, vai ter mais cedo ou mais tarde suspenso ou cancelado o seu benefício. Isso ocorre com o BPC e ocorre aqui também com o auxílio inclusão. Então tem inscrição atualizada no momento do requerimento do auxílio inclusão. 3. Tem inscrição regular no CPF. Por que isso, gente? Porque, claro, não adianta só o CAD único. Com o CAD único eu já pego muita coisa, mas via CPF eu posso observar quais benefícios que a pessoa recebe. Pelo CPF eu posso puxar o CNIS da pessoa. Então eu acabo tendo todas as informações necessárias para saber se efetivamente essa pessoa merece ou não o benefício. Por quê? Porque assistência social é apenas para as pessoas pobres. Isso que a gente nunca pode esquecer. Só para a pessoa pobre. Claro, então por isso que existe alguns regramentos. Legal? É diferente do SUS. Ninguém vai te perguntar nada no SUS. O SUS só vão analisar e ver se você precisa do medicamento, do tratamento, acabou. Nem vão perguntar se você é rico, se você é pobre. Não vão querer saber nada. Agora, na Previdência, vão querer saber se você está pagando e na assistência, o Estado vai querer saber se você é uma pessoa elegível. Quer dizer, se você é uma pessoa pobre. O que mais? Tem inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. 4. Atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada. Atenda aos critérios de manutenção do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o parágrafo 4º desse artigo. Gente, olha que interessante. Para você receber após o final, após a cessação do BPC, já que você arrumou emprego, o BPC você não vai poder receber junto. Legal. Para você poder receber o auxílio inclusão, além daqueles requisitos que nós já tratamos, também você vai ter que atender o requisito da pobreza, porque ele é um benefício assistencial. E qual é o patamar de aferição da pobreza no Brasil? Pela lei, o renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Provavelmente, para fins de... O Supremo não se manifestou com relação ao auxílio inclusão, mas muito provavelmente teria aquela questão do meio salário mínimo para, da mesma forma que aplica para o BPC. Porém, aqui, como ainda o Supremo nem se manifestou, você vai ficar só num quarto, é o que a lei fala. Tá bom? No BPC tem um critério jurisprudencial de meio salário mínimo, de renda familiar per capita, e 1/4 de salário mínimo, que é a renda prevista em lei. Aqui não, aqui a gente fica só com a lei. Provavelmente vai ser a do Supremo, mas para fins de concurso, vamos no que fala a lei, porque o Supremo não se manifestou. Então, que atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, o BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício. Perfeito. Então, a renda familiar per capita dessa pessoa, que ela é deficiente, tem deficiência moderada ou grave, ela recebia o BPC e passou a receber salário ou remuneração, vencimentos de servidor até 2 salários mínimos. Tem CAD único atualizado, tem CPF, além disso, a sua renda familiar per capita não pode superar 1/4 de salário mínimo. Ok? A gente vai cumulativamente vendo quem é que pode vir a receber o auxílio inclusão. E aqui a gente já começa a dar algumas características do auxílio inclusão. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido, nos termos do inciso 1 do caput desse artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário. Bom, então, ele além da pessoa que nós já citamos também, a pessoa que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenha tido benefício suspenso em razão do 21A, ou seja, que adquiriu, que passou a ter uma atividade e passou a ter uma remuneração. Então, olha, vamos entender isso daqui. Isso daqui, na verdade, seria o quê? Esse daqui seria uma regrinha, porque o auxílio inclusão não existia. O auxílio inclusão é muito recente, né? Então, para aquelas pessoas que eventualmente, quando saiu
o auxílio inclusão? Elas se encaixavam, deixou de receber o BPC 2 anos antes, 1 ano antes da lei. Então não é imediatamente, né? Então, se foi nos últimos 5 anos, atender todos os demais requisitos, ela tem direito ao benefício também. Então foi só para abranger pessoas dos últimos 5 anos anteriores à edição da lei. Então, lembro de novo que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenha tido o benefício suspenso por remuneração. Parágrafo 2º, o valor do auxílio inclusão, percebido por um membro da família. Então aqui a gente vai ter umas exclusões importantes para o cálculo do quê? O cálculo sempre da renda familiar bruta. Quando você fala em BPC ou auxílio inclusão, a gente está falando da renda familiar per capita, por cabeça, por pessoa, você tem que calcular primeiro a renda familiar bruta. Você pega toda a família e vê todo o rendimento da família. Isso a gente chama de renda familiar bruta. E a gente sabe que da mesma forma que no BPC você exclui alguma coisa, aqui no auxílio inclusão também você pode excluir alguma renda. Vamos ver qual renda que você pode excluir para essa finalidade. Então a gente põe assim, o valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita de que trata o inciso 4 desse desse artigo, para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Então vamos lá. Faz de conta que recebem auxílio inclusão o meu irmão. Então ele já recebe auxílio inclusão. E o Omar hoje está querendo o auxílio inclusão e atende todos os demais requisitos. Então, mas eu tenho que calcular a renda familiar bruta e depois a renda familiar per capita, tá? A bruta é toda a renda, per capita é dividido a renda bruta pelo número de pessoas que vivem, familiares que vivem sob o mesmo teto. Só que daí, quando eu vou calcular a renda familiar bruta, eu não vou colocar o meio salário mínimo, já adianto que o auxílio inclusão é meio salário mínimo, né? Agora a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu não vou colocar aquele meio salário mínimo que recebe o meu irmão. Perfeito? Então, lendo de novo, para a gente guardar bem, o valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, para fins de concessão de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Beleza? Maravilha? Vamos seguir. Parágrafo 3º. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, de que trata a linha A do inciso 1 do caput desse artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata os parágrafos 3º e 11A do artigo 20, para fins de manutenção de BPC, concedido anteriormente a outra pessoa do grupo familiar. Olha que legal. Então vamos fazer aqui o exemplo. É mais uma exclusão, só que agora está a exclusão objetivando o cálculo de um outro BPC. Vamos pensar um exemplo. O Omar e um irmão dele são deficientes. O Omar tem deficiência moderada, por exemplo. Atende todos os requisitos para o recebimento do auxílio inclusão. Ok. E recebia BPC. Então agora não recebe mais. Vai receber auxílio inclusão mais o salário dele, por exemplo, de um salário mínimo e meio. Importante que não passe de 2. Então, é um dinheiro que o Omar passa a receber. Daí a gente vai calcular o BPC, não auxílio inclusão, BPC, o LOAS, do meu outro irmão, que por exemplo, tem deficiência leve, por exemplo, que não poderia vir a receber auxílio inclusão porque tem deficiência leve, mas pode receber o BPC, o LOAS. Tá bom. Daí vai calcular a renda familiar bruta para calcular o LOAS dele, o BPC dele. Vai excluir o rendimento, o salário do Omar e o auxílio inclusão do Omar. Vocês entenderam? Então a ideia qual é? É que o recebimento de um auxílio inclusão não prejudique o recebimento de outro auxílio inclusão para outro membro da família ou um BPC para outro membro da família. Porque a ideia é ter uma porta aberta. O grande problema da assistência social sempre foi a porta de saída. A pessoa é pobre, mas não precisa ser pobre para sempre. Essa é a ideia da assistência. Você tem que ter uma porta de saída. O que é porta de saída? Eu tenho que facilitar a saída para que ela tenha uma vida de salário de classe média, o que for, mas tem uma outra vida que não necessite da assistência social. Essa é a ideia.
E para isso, o auxílio inclusão veio com essa finalidade. Vamos ler de novo. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão percebidos por um membro da família não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita para fins de manutenção de BPC, o LOAS, concedido antes a outra família do mesmo grupo familiar. Artigo 26C. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de BPC, benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 dessa lei. Gente, isso até é lógico, porque para eu poder receber, um dos requisitos para eu poder receber o auxílio inclusão é exatamente o quê? Exatamente, eu estava recebendo o BPC e vou passar a receber o auxílio inclusão. Então, obviamente, a cessação do auxílio inclusão. Portanto, não é possível receber os dois juntos, porque a ideia é exatamente você perdeu o BPC, por quê? Porque você começou a trabalhar. Mas se eu recuperar judicialmente, por exemplo, vamos falar essa questão, sem entrar no mérito, legal, não tem problema nenhum. O juiz dá uma liminar, você começa a receber o BPC, no mesmo dia seguinte corta o auxílio inclusão. Não é possível receber os dois juntos, eles não são cumulativos, porque a ideia não é essa. A ideia não é que você fique com o BPC, com o LOAS e com o auxílio inclusão. A ideia é que você começou com o BPC, vai para o auxílio inclusão com salário e depois vai tocar a sua vida. Essa é a ideia, Essa é a proposta, Vamos com independência, com autonomia. Vamos dizer, a proposta legal é essa, perfeito? Da legislação é essa. Bom, então, o pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de BPC. Isso em primeiro lugar. 2. Não será acumulado, então a gente tem que ver aqui, o pagamento de auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de, então 2, prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social, aposentadorias, pensões ou benefícios por incapacidade, qualquer regime, ou ainda seguro-desemprego. Então não dá para receber, porque o seguro-desemprego é típico, se a gente for parar para pensar, ou benefício por incapacidade permanente, ou mesmo auxílio doença, por incapacidade temporária, um auxílio acidente, uma pensão por morte, qualquer tipo de aposentadoria, na prática fechou praticamente todos os benefícios. Eles só não quiseram falar qualquer benefício, porque às vezes pode acontecer o seguinte, faz de conta que a pessoa tem um filho pequeno, ela ganha um salário mínimo por mês, recebe auxílio inclusão, recebe um salário mínimo a título de salário e ainda por cima tem um filho pequeno e é elegível para receber o salário família. Daí você ia cortar o auxílio inclusão dela porque ela ia receber valores aí baixos, R$62 de salário família. Então, para evitar isso, é que eles não colocaram qualquer benefício. Não, você não pode receber junto com o BPC, pode receber junto com a aposentadoria, junto com pensão por morte, junto com benefício por incapacidade, junto com seguro-desemprego. Então, esses não pode. Se tiver algum outro aí, não tem problema nenhum, mas na prática eles livraram aí o salário família, Não pode, portanto, com seguro-desemprego. 26B. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento administrativo. Na verdade, então, mais uma informação relevante. A partir de quando eu recebo? Do dia da cessação do BPC? Não. Do dia em que eu comecei a trabalhar na empresa? Não. No dia que você requereu administrativamente. Não esquece, benefício assistencial, todos são a partir do requerimento administrativo. Previdenciário, que tem umas exceções, Pensão por morte, às vezes retroage para o dia da morte, não é verdade? Embora a regra também lá na Previdência Social é desde o dia do requerimento administrativo, mas na assistência sempre é requerimento. Bolsa Família é assim, o BPC é assim, também o auxílio inclusão. Então, desde o dia em que eu fiz o requerimento administrativo, o auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento administrativo. E o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Hoje, o BPC, desde que ele existe, é um salário mínimo, então o auxílio inclusão, 50% do salário mínimo, meio salário mínimo. Almar, por que eles puseram dessa forma? Porque vai que amanhã muda a Constituição, daí teria que
teria que alterar a Constituição, né, o 203, inciso 5, e fala o seguinte, não é mais meio salário mínimo, um salário mínimo BPC, é outra coisa. Ele vai ser 50% do valor, tá bom? Hoje, meio salário mínimo. Então vamos ler de novo, porque é típica questão que vai cair alguma coisa próximo da lei. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento administrativo e o seu valor, a renda mensal inicial, corresponderá a 50% do valor do BPC em vigor. Perfeito. Omar, eu vou receber isso pelo resto da minha vida? Bom, se você continuar atendendo os requisitos, é como o BPC, se continuar atendendo os requisitos, sim. Você vai ter uma revisão de 2 em 2 anos, em que vai se verificar o quê? Se você, por exemplo, hoje está ganhando mais que 2 salários mínimos, daí já corta. Ou se você não atualizou o CAD único, daí já corta. Ou se foi cancelado seu CPF, também corta. Ou se a renda familiar per capita for superior a 1/4 de salário mínimo, e corta também, perfeito? Ou se você, isso é mais difícil, mas não é impossível de acontecer, você deixou de ter deficiência moderada ou grave, então, impedimentos de longo prazo, lá você fez uma cirurgia, se melhorou por qualquer razão, então nesse caso também cortaria. Caso contrário, você vai recebendo. Bom, beleza? Então esse é o auxílio inclusão. Tenho certeza que você vai guardar o auxílio inclusão. Você não vai ter dificuldades aí com o auxílio inclusão. Bom, sempre a gente tem feito o que nessas nossas lives? Como elas são longas, porque no fundo já temos aí quase um ano de live, né? 40 aulas, né? Na verdade, a gente sempre vai pegando uma parcela da aula, mais ou menos metade da aula, para fazer o quê? Uma revisão, principalmente nas últimas aulas, umas 10 aulas por aí, mas sempre coloquei algumas questões. Então, eu coloco questões que não tem, que a gente já viu a matéria, mas que não tem uma correlação com o tema atual, necessariamente. Então, hoje a gente vai focar muito em questões de nível médio e alto, tá? Não se assustem, médio e alto de custeio, que são aquelas questões que eu costumo dizer, custeio é o que derruba as pessoas, os candidatos bem preparados, então vamos partir do princípio que quem está assistindo essas lives vai chegar como candidato bem preparado, isso é óbvio. Quer dizer, não é um aventureiro, o camarada que está estudando, que está lendo, não é um aventureiro, não é alguém um curioso, né? É alguém que chega com chances reais de aprovação. Só que, claro, chegar com chances reais pode passar ou não. Agora você está no pelotão dianteiro. Para você chegar mais forte, você tem que se diferenciar. Para se diferenciar, às vezes o benefício é mais difícil. Porque todo mundo que chega forte, chega muito forte em benefício. Mas em matérias paralelas, tais como, por exemplo, custeio, esse daí é normalmente quando os alunos, às vezes bem preparados mesmo, eles acabam fracassando. Então, por isso que a gente vai e volta sempre para custeio, porque ele é muito importante. E aqui uma primeira questão, auditor fiscal, auditor do Tesouro, Secretaria da Fazenda do Amazonas 2022, então vocês veem que é um concurso de nível bom. Ele tem aquela múltipla escolha, porque a gente nunca sabe, né? Por enquanto, no concurso de INSS tem sido CESP, SEBRASP, né? Certo ou errado, mas nada impede que seja outro tipo de questão. Então vamos lá. A Seguridade Social é financiada por tributos específicos. Assinale a opção que indica as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. A gente fez uma aula dessas. Então, recordando, como é que funciona? Como é que eu financio a Seguridade Social? Por meio de tributos. Tá, mas quais tributos? Existem no Brasil 5 tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. 5 tipos. Vou pegar esse último tipo, contribuição especial, e subdividir em alguns subtipos. Contribuição de intervenção do domínio econômico, a COSIP, contribuição de iluminação pública, contribuição de interesse das categorias profissionais e um último tipo, que são as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Então, essas contribuições, elas têm a sua riqueza tributável, materialidade econômica, prevista no artigo 195 da Constituição. Se você ler o artigo 195, você vai encontrar o quê? Folha de salários e remuneração, que vai gerar a contribuição previdenciária, faturamento, que vai gerar o PIS/COFINS, importação, que vai gerar o PIS/COFINS importação,
concurso de prognóstico, que vai gerar as bets do Brasil nas loterias, e por fim também o lucro, que vai gerar a contribuição social sobre o lucro líquido. Essas 5 são as que financiam o Brasil hoje. Legal? No que diz respeito à Seguridade Social. Então, só a gente guardar isso, né? Essas são as que financiam o nosso sistema previdenciário. Todos esses tributos, que são as contribuições previdenciárias, que a gente chama de contribuição para o INSS, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, as loterias, PIS, COFINS, importação, e futuramente a gente vai ter a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, isso veio da reforma tributária. Já está na Constituição, em tese pode cair, mas ainda não está sendo cobrado, só daqui a alguns anos. Bom, então a gente tem essa situação, a Seguridade Social é financiada por tributos específicos. Assinale a opção que indica as contribuições, né? Indica as contribuições. Vamos ver quais são essas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade. Letra A, contribuição sobre o lucro líquido. Isso está certo, acabei de ler para vocês. Contribuição sobre a receita de concurso de prognósticos, está correto. As BETs, contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Tá com pinta que é essa, né? Essa daqui, a princípio, pode ser a correta. Mas vamos dar uma olhadinha para ver se tem alguma outra. Letra B, COFINS, está correto. Contribuição de intervenção do domínio econômico, está errado. E COFINS, importação, está correto. Então, a B está errada pela CIDS. CIDS não tem nada a ver com seguridade. C, contribuição social sobre o lucro líquido, está certo. COFINS está certo. E contribuição de melhoria, tem nada a ver com outro tipo de tributo. Então, a B e a C estão erradas. A D de dado. A D de dado, daí vou ter contribuição da empresa sobre a folha de salários, está correta, falamos disso, está no 195. Contribuição de iluminação pública? Não, tem nada a ver, iluminação pública com seguridade. E COFINS e importação estaria certo também. Então a D está errada pela contribuição para fins de iluminação pública. Letra E, contribuições de intervenção no domínio econômico, já começou errado. Contribuição sobre o lucro líquido está certo e COFINS está certo. Portanto, a correta é a letra A. Legal? Então não esquece, tem que conhecer muito bem o artigo 195 da Constituição, que ele traz o quê? Quais as riquezas que podem ser objeto de tributação para entrar um dinheirinho. Estamos falando de 1,5 tri, né? Por ano. Não é dinheirinho, não. É bastante dinheiro que vai financiar a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. Tá bom? Vamos seguir. Mais uma. Não, essa daqui acho que ficou. Essa aqui ficou no ar só. Não, tudo bem. Respeito ao regime geral e tal. Analista Judiciário do STJ 2018. Isso aqui foi a introdução da questão. Respeito ao regime geral de previdência social, julgo que se segue considerando jurisprudência dos tribunais superiores, etc. O aposentado. Então, analista judiciário do STJ 2018, ou seja, também um concurso difícil. O aposentado que continuar trabalhando como empregado será obrigado a contribuir para o regime geral de previdência social, porém não fará jus a mais nenhum benefício previdenciário, salvo salário família e reabilitação profissional. Está certo ou está errado? Está correto, é isso mesmo, né? Então vamos lá. Faz de conta que o Omar se aposentou. Aqui no que concurso, aí o Omar tem até uma despedida e tal, aí o Omar vai e acabou. Eu vou agora, quero descansar, ficar na praia, numa boa, tomando caipirinha, tomando minha chiboca na praia, tranquilo e feliz. Beleza, beleza. Daí passa 2 meses e fala, quer saber, cara, eu não nasci para isso, eu não gosto de ficar totalmente parado, tem que pegar um trabalhinho meio período aqui. Beleza, aí eu vou trabalhar um meio período. Tá bom. Trabalho meio período, eu obviamente tenho salário, tenho que contribuir para a Previdência Social. É isso? Mas já estou aposentado. O sistema é solidário, tem que pagar. E além disso, posso receber uma outra aposentadoria? Não. Posso receber um auxílio doença se ficar doente? Não. Posso receber um auxílio acidente? Não. Posso quase nada, né? Então, o que eu posso receber? Mas pode receber pensão por morte. Mas pensão por morte, ela veio de outra, né? De outro segurado, não de mim mesmo, do meu trabalho. O que eu posso receber? Olha, a lei fala salário família e reabilitação profissional. Portanto, está correta essa questão, nível médio,
médio para alto. Mas é uma questão boa, efetivamente é uma boa questão. Vamos seguir. Perito médico previdenciário, acho que é de 2010 ou 2012. João aposentou-se pelo RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, em 2009. 16 de 11 de 2009. E a partir de então, passou a prestar consultoria a diversas empresas do Distrito Federal, atividade que não interrompeu mesmo após sua contratação para trabalhar em missão diplomática norte-americana localizada no Brasil. Beleza, então ele está fazendo aí muita atividade, né, o João? Beleza. Nessa situação, João é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ainda que já receba aposentadoria oriunda de regime próprio. Perfeito, é isso mesmo. Gente, vamos entender bem. Quando você ganha dinheiro licitamente, você é sempre segurado obrigatório de alguma coisa. Quando você ganha dinheiro fruto do seu trabalho, você é segurado obrigatório. Se for uma contraprestação para o trabalho. Ah, Omar, mas se eu sou estagiário, eu ganho dinheiro e não sou obrigatório. Sim, porque você não ganha dinheiro pela contraprestação pelo seu trabalho. Ganha uma bolsa auxílio. Se você faz bolsa atleta, mesma coisa. Então, aquilo que não pode ser tecnicamente dito como salário ou remuneração, daí não vale. Mas tudo que é dito como salário, remuneração, prolabore, daí do autônomo, remuneração do autônomo, prolabore do empresário, salário do empregado, vencimento do servidor, sempre você vai estar como segurado obrigatório. Depois a gente vai discutir, claro, se você presta serviço apenas segurado individual, não importa a atividade, mas a enquadramento, mas vai ser uma das 5 modalidades de segurado obrigatório, ou empregado, ou doméstico, ou avulso, ou especial, ou individual. Legal? Então nunca esqueça disso, né? Vamos seguir. O que mais? Então, nessa situação, João é segurado obrigatório, entre que já receba aposentadoria, sem dúvida alguma. Ele é segurado obrigatório, está correta. Vamos seguir, caríssimos, vamos lá. O que mais? Caso um segurado empregado, em seu primeiro dia no emprego, em virtude de acidente, se torne definitivamente incapaz para o trabalho, ele terá direito à aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que não tenha recolhido nenhuma contribuição para o regime geral, mas somente poderá exercer tal direito após o gozo de auxílio-doença prévio durante o período mínimo de 15 dias. Legal? Então, o que eles estão falando é o seguinte: olha, faz de conta que o Omar nunca trabalhou na vida. No primeiro dia de trabalho, ele sofre um acidente terrível e fica absolutamente incapaz, impossibilitado de qualquer reabilitação. Bom, nesse caso, não tem jeito. Nesse caso, o Omar vai, teoricamente, teria que ser concedido, então, aposentadoria por invalidez para ele, ou por incapacidade permanente, como a gente chama atualmente. Tá bom, tudo bem. Só que a questão está falando, olha, só que não é imediato. Ele vai ter que passar, mesmo que ele tenha ficado absolutamente incapaz desde o dia do acidente, ele vai ter que esperar 15 dias recebendo auxílio-doença, ou 15 dias a empresa, né? Deixa eu ver aqui como que eles colocaram. Mas assim, vai ter que receber gozo de auxílio-doença durante pelo menos 15 dias. É isso. Então, teria que receber auxílio-doença e depois necessariamente aposentadoria. Certo ou errado? Gente, está totalmente errado. Bom, em primeiro lugar, vamos lá, vamos falar que aqui essa questão ela é difícil e ela tem vários aspectos. Caso um segurado empregado, então tem que guardar, ele é um segurado empregado. Primeiro dia de emprego, em virtude de acidente, se torna definitivamente incapaz. Então a gente já pensa aqui duas questões. Para ter direito a um benefício, regime geral de previdência social, eu tenho que ter qualidade de segurado e, se for o caso, carência. Qualidade de segurado, ele tem? Tem. Ah, mas nunca contribuiu, não importa. Ele já tem filiação. Filiação, ela nasce do trabalho, do exercício do trabalho. A remuneração é uma consequência desse trabalho. Então, começou a trabalhar, já é empregado, você já é filiado ao regime geral. Mesmo que seja primeiro dia, não daria ainda para você ter recolhido, porque você vai recolher e depois receber o salário daqui a um mês. Legal, mas você já é filiado, já faz parte, já está associado à Previdência Social. Então, você tem qualidade de segurado. 2. Carência. Carência você não tem. Carência é o número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Carência você não tem. Ah, mas precisa de carência? Não. Sempre que você ouvir a palavrinha acidente, carência zero. Acidente dispensa de carência. Acidente não tem carência. Aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente acidentária, carência zero. Tá bom?
Beleza? Tranquilo? Razão pela qual tem qualidade de segurado, tem carência, tem capacidade total e permanente. Até aí tá tudo bem. Agora, a parte final. Por que está errada a parte final? Então vamos lá. Mas somente poderá exercer tal direito após gozo de auxílio-doença? Não tem nada na legislação que fale isso. Isso é meio comum. Você receber antes auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária e depois, após algumas perícias, você vir a receber a aposentadoria. Isso é fato. Isso vamos dizer assim, é o mais comum, mas não é regra, não está escrito na lei que tem que ser assim. Uma situação mais grave, a perícia de INSS de imediato te dá a aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Então, questão, como todas aí que eu peguei, são difíceis, ou às vezes média para difícil, mas nenhuma fácil nem média tranquila não. Fiz questão de pegar umas questõezinhas mais chatas para vocês, já que está gravado, vocês não podem ficar me xingando, né? Então até pode, claro, mas eu não vou estar vendo. Então vocês vão se treinar para alto nível. Eu quero que vocês cheguem para passar. Como eu falo, essas lives elas têm um objetivo, que não é você ir bem no concurso. Legal, isso é bom, mas óbvio que não interessa, é você passar. Ok? Então, para você passar, tem que te treinar num nível um pouquinho mais alto, né? Como qualquer coisa que a gente quer na vida, né? Se a gente quiser uma coisa mais pesada, tem que treinar em nível mais alto. O que mais? Assessor jurídico VASP, 2021. Para efeito de custeio, voltamos aqui para o custeio, né? Para efeitos de custeio do regime geral de previdência social, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados empregados são as mesmas alíquotas percentuais aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Certo ou errado? Errado, né, gente? Totalmente errado. O segurado empregado, ele tem, da mesma forma que o empregado doméstico e o avulso, eles são tratados da mesma forma, 4 alíquotas. 7,5%, por exemplo, para quem ganha um salário mínimo, 9%, 12%, 14%. 4 alíquotas progressivas. 7, 9, 12, 14, aumenta o salário, aumenta a alíquota. Beleza, tem uma tabelinha. Se você joga agora, eu não lembro isso aí, Omar, joga agora no Google. Tabela do INSS 2024, vai ver lá que tem faixas de salariais e as alíquotas. Vale para o segurado empregado, avulso e doméstico, as 4. Elas variam hoje, em 2024, de 7,5% para 1.412, que é o salário mínimo, até 14% para quem ganha até 778602, né, R$ 7.786,02, que é o teto hoje da Previdência. Então, daí não interessa quanto você ganha mais, sempre sua tributação é sobre o teto, né? 778602. Então, esse é empregado. Aí o autônomo. O autônomo, regra geral, contribui com 20% sobre o seu salário de contribuição, que se ele prestar serviços para uma empresa, uma pessoa jurídica, tem um descontinho, vai para 11%, e ele tem também a chance de contribuir com 5% sobre um salário mínimo a título de como microempreendedor individual. Então você vê que as alíquotas são bem diferentes. Na verdade não bate nenhuma se você parar para olhar. Então por essa razão, essa questão ela tem que ser assinalada como errada. Legal? Vamos seguir. Questão do INSS, último concurso. Julgo o item subsequente relativos ao salário de contribuição, também custeio, né? Em regra, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde, limite mínimo ao piso, né? Para os segurados facultativos, ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Gente, se você ler essa daqui com atenção, eu não vou falar que é fácil, porque você pode confundir, ela é meio pegadinha. Mas, se você ler com atenção, não tem como errar. Gente, segurado facultativo, o que ele tem a ver com o piso da categoria? Você concorda? Não tem categoria. Pensa, eu sou estagiário. Qual é a categoria do estagiário? Categoria profissional, estou dizendo, né? Sou uma dona de casa. Qual a categoria profissional que eu tenho? Não tenho. Essa é a ideia. Então, segurado facultativo não se confunde nunca com... Qual que é o piso, Omar? É o salário mínimo. Acabou. Não tem nada a ver com piso salarial, que claro que é sempre superior a um salário mínimo, né? Julgo itens subsequentes relativos ao salário de contribuição. Em regra, o limite mínimo, o piso
do salário de contribuição, que é o valor sobre o qual incide a contribuição previdenciária, corresponde para os segurados facultativos ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Almar, isso seria correto para outros segurados? Sim, o empregado e o avulso, porque o doméstico não tem piso da categoria, mas o salário de contribuição ele tem um piso. O que é o piso? É o mínimo, que é o salário mínimo, regra geral, ou se naquele estado tiver salário mínimo estadual, salário mínimo estadual. Alguns estados têm, outros não têm. Porém, se você é empregado e você está vinculado a uma categoria profissional, sei lá, um advogado, você tem um mínimo, você não pode pagar um salário mínimo. Faz de conta que eu tenho minha empresa e eu contrato um advogado. Eu não posso pagar um salário mínimo para ele, mas eu faço o que eu quero, não faz o que você quer. A lei ou o dissídio coletivo, que é o normativo, né, da Justiça do Trabalho, fala não, tem um X, que eu não vou lembrar quanto que é, mas não sei quanto que é, na verdade, mas tem que olhar, se jogar no Google, deve aparecer aí, sei lá, 3, 4 mil reais, 3.500, não sei, mas tem um piso. Menos que isso não pode. Então, o salário de contribuição, nesse caso, passa a ser os 3 mil e tal. Isso vale para o empregado, vale para o avulso, mas não vale para um segurado individual, por exemplo, não vale para o facultativo, então nem se vale, não vale para o empregado doméstico. Então, tomar bastante cuidado, você vê que é uma questão chatinha, né? Julgo o item, então, em regra, o limite mínimo de salário de contribuição corresponde, para ser correta, a gente teria que pôr assim, não é nem regra, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde para os segurados facultativos a um salário mínimo. Se tivesse escrito isso, você poria correto. Mas como está escrito de outra forma, você vai pôr o quê? Absolutamente errado. Vamos dar uma olhadinha agora, juiz do trabalho. Pô, mano, você pegou pesado essa daqui. Não, eu quero vocês lá dentro, né? Então a gente vai treinar com questões de bom nível. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social estão sujeitas à seguinte regra ou procedimento. Legal, então estamos ainda em custeio, né? Mas com questões de bom nível. Letra A, vamos ver se está certa. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, mas não a dos segurados trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, porque a esses a lei impõe aquela obrigação. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando você é empregado de uma empresa, você presta serviço, ela te paga um salário. Então a contribuição para o INSS, a contribuição previdenciária, a própria empresa retém na fonte. O que quer dizer retém na fonte? Ela desconta do seu salário e manda para a Previdência Social. É isso. Ela está falando isso. Isso vale só para o empregado, não vale para o segurado avulso. Um portuário, por exemplo, que presta serviços para o operador portuário, para o órgão gestor de mão de obra. Está certo ou está errado? Está errado, gente. Porque a empresa ou o órgão gestor de mão de obra, o tomador portuário, o tomador de serviços, né, os órgãos portuários, eles são obrigados a reter na fonte também, tanto do empregado quanto do avulso. Na verdade, hoje, você tem a retenção na fonte. Para toda vez que você tiver prestação de serviço, a regra é que você tenha a retenção na fonte. Então, por exemplo, empregado tem, o avulso tem, empregado doméstico tem, o individual que presta serviço, o autônomo, que presta serviço uma pessoa jurídica tem, o empresário, que é sócio da empresa, também tem, todo mundo retém na fonte. Por que retém na fonte, gente? Por que desconta do salário, da remuneração? Porque senão a pessoa acaba não contribuindo. Essa é a verdade. Ah, Mari, quanto que a pessoa contribui por conta própria? Se for um autônomo por conta própria, daí não tem ninguém para contribuir por você, daí você vai, sei lá, vendo alguma coisa na rua, sou ambulante, tá? Vendo milho na rua, vendo chiboca na rua, por exemplo. Daí tudo bem, aí eu tenho que contribuir. Ou se eu sou facultativo, daí não tem ninguém para contribuir para mim, daí sou eu apenas. Até o segurado especial, como regra, 99% das situações, quando ele vende para um supermercado, a produção rural, peixe, etc., tudo é na fonte. Então, essa retenção é a regra do custeio da Previdência. Alguém vai fazer a contribuição por você, ok? Então, sigamos. Portanto, a letra A está errada, porque ela fala que os trabalhadores avulsos, o portuário, por exemplo, ele se vira para contribuir. Não é verdade. B. Somente os segurados trabalhadores autônomos e avulsos estão obrigados a recolher suas contribuições. Não. Alguns autônomos sim, avulsos nunca. Então está errado. C. O empregado doméstico está obrigado a recolher apenas a parcela de contribuição a seu cargo, cabendo ao empregador recolher a parcela que lhe diz respeito. Errado.
O empregador doméstico é obrigado a reter na fonte, descontar do empregado, da empregada doméstica, o valor da contribuição e mandar para a Previdência. Sempre o tomador de serviço, o empregador, é quem faz esse. Mesmo no regime próprio, é assim, eu sou juiz, não sou eu que vou lá e pago, não. Já recebo o meu salário com descontinho. É assim que funciona. Amanhã você, servidor do INSS, regime próprio de servidores da União, mesma coisa. Você vai chegar lá, você ganhava X, ganha X menos Y. Claro que você tem os descontos. Entre os descontos, a Previdência Social. Ok? O que mais? D. As empresas que compõem grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente entre si pelas obrigações financeiras das contribuições a seu cargo. É verdade. Está no artigo 30 da Lei 8.212. Mesmo grupo econômico, se uma não pagar, a outra paga. Tá? A gente teve uma aula específica sobre esse tema de solidariedade, então você pode ir lá buscar, tem umas 8, 10 aulas atrás, mas não esquece, esse tema de custeio eu oriento que vocês voltem, porque o custeio é o mais chatinho. Estou dizendo que, não é o que mais cai, né, Omar? Não, o que mais cai é benefício, mas o que diferencia quem passa ou não é custeio, tá bom? Porque já se parte do pressuposto que você vai chegar muito forte em benefício, mas em custeio talvez não, tá bom? Então você vai chegar sim porque vai treinar bastante. Mas tem mais uma aqui. É solidariamente responsável, está errada, né? Que a resposta é a letra D de dado. É solidariamente responsável o adquirente de prédio ou unidade imobiliária, mesmo se realizar a operação por intermédio de incorporador ou empresa de comercialização de imóveis. Está errado. Nessa hipótese ele está dispensado. Deixa eu explicar para vocês. Faz de conta que vocês compraram um prédio, um apartamento. Normalmente são mais jovens, querem casar e tal, estão pensando em constituir família ou morar sozinho, que seja, mas quer ter uma independência e comprou um apartamento. Pô, como é que você vai saber se a construtora pagou a previdência social daquele operário que subiu o prédio? Você nem conheceu o operário, não conhece ninguém. Você entende? Você vai lá e compra, tem alguém lá comercializando, tem um corretor, você compra, você não tem como. Teoricamente teria, mas é quase impossível. Então, por isso que o legislador falou, não, você comprar direto com a construtora, né, com o incorporador, ou se você comprar por intermédio de empresa de comercialização, como é o comum para prédio novo, né? Daí, nesse caso, tudo bem, você está dispensado. Você vai ser o dono do apartamento, mas as contribuições que não foram pagas no prédio, eventualmente, não serão responsabilidade sua. Vão ser da construtora, vão ser do subempreiteiro, de outros contribuintes, mas não sua. Então, como aqui está dito o contrário, aí está errada também. Então, a correta é a letra D. As empresas que compõem grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente entre si pelas obrigações financeiras das contribuições a seu cargo. Maravilha? Acabou. Maravilha. Então hoje foi um pouquinho mais rápida, né? Normalmente a gente dura 1 hora, hoje durou aqui 53, 54 minutos apenas, porque claro também eu fico uns 5 minutos sempre trocando uma ideia, o que aliás torna a aula muito agradável quando é ao vivo, né? Mas hoje ficou a matéria que eu tinha previsto para vocês, tá bom? Então foi um prazer, a gente volta ao vivo na terça-feira que vem, daí ao vivo, volta ao sistema normal. Se tiver alguma questão, sempre eu vou poder gravar, claro, isso é previsto, até porque senão a gente ficaria sem aula, acho que não vale a pena, é melhor continuar com a aula, mas muito mais gostoso, claro, a gente está ao vivo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima terça, se Deus quiser.